De Peito Aberto é um podcast sobre questões da mulher contemporânea. Eu sou Fernanda Maria Marinho, médica mastologista, e aprendi na prática que caminhar nessa vida com apoios e parcerias é muito melhor. Você é minha convidada especial para participar dessa série de conversas que vão nos ajudar a passar por nossos cotidianos tão afobados com mais leveza e conforto. De Peito Aberto é um espaço para trocar informações e experiências que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos falar da rotina real, de autocuidado e de escolhas que podemos fazer para ter mais qualidade de vida, bem-estar emocional e seguir em frente da melhor maneira possível. Estamos juntas de peito aberto para a vida. Luciana Saiter é uma psicóloga que eu admiro muito, que tem muita experiência com a saúde mental das mulheres. Lu, é um prazer muito grande ter você aqui comigo. E eu quero saber como que com 2 filhos, doutorado, consultório, aula para dar, podcast, marido, a gente consegue ter equilíbrio emocional. Como? Não tem. Não tem? A gente admite, então, que não vai ter equilíbrio emocional o tempo todo. Sim, acho que para a gente começar a conversar, primeiramente agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com você. Acho que para uma primeira conversa é poder admitirmos que não vamos dar conta de tudo. Não vamos. Não vamos. Isso é um fato, então, né? Sim, vamos deixar falhas e faltas. Você não acha, então, que por conta dessa vida corrida que a gente acaba admitindo voluntariamente muitas funções? A gente admite que a gente vai conseguir fazer tudo, a gente admite que a gente dá conta de todas as tarefas. Como é que você vê isso? É uma questão de autoafirmação, é uma questão de validação, é uma necessidade mesmo dessa vida corrida? Me parece que tem um pouco de um certo discurso capitalista aí por trás, né? Uma questão de produtividade, né? Isso é algo que nos move, né? Estamos sempre sendo convocados a produzir, a estar aí em várias frentes. Então, me parece que tem alguma coisa que é uma questão social maior, né? Um certo discurso que nos habita, mas também tem uma questão de cada um, de cada indivíduo, que vai, de alguma maneira, absorvendo essa ideia e vai ficando muito nesse lugar de que, né, a mulher especificamente, né? De que eu dou conta, vai dar certo, deixa eu pegar mais uma coisa. E a gente vai vendo que não tem como dar certo, né? Eu acho que muitas vezes acaba sendo uma sobrecarga autoimposta. Não importa de onde veio, mas a gente se autoimpõe essa quantidade de coisas para fazer. Na maioria das vezes, eu acredito que eu vou dar conta, eu acredito que você vai dar conta. Mas a gente dá conta, Luciana? Não Não, né? E a doença vem para mostrar isso, né? Seja qualquer doença, né? A doença física, a doença mental, vem para mostrar que dar conta de tudo, viver nessa posição de mulher super, né, Mulher Maravilha, não é possível. Isso não é sustentável para o corpo e nem para a mente. Não é possível. Eu vejo no dia a dia da clínica, e acredito que você também veja, uma quantidade absurda de mulheres que encara essa agenda superlotada de compromissos, de tarefas, de coisas para fazer, como um status, né? Olha, eu consigo, eu sou super mulher, eu vou conseguir fazer tudo. E aí, no fim das contas, chega algum momento da vida que a gente para. Ou é burnout, ou é uma síndrome depressiva, ou às vezes a gente se debruça em consumos de alimentos desordenadamente, a gente se debruça em consumo de álcool e outras tantas coisas, né? Que acabam mostrando que esse status todos aí de que consegue fazer tudo, ele acaba prejudicando a saúde mental, né? Fala um pouco aí sobre como que essa sobrecarga atrapalha a gente no dia a dia para poder lidar com as emoções. Sim. Tudo começa nesse lugar do tudo, né? Começa nesse lugar. Você fala muito dessa exigência autoimposta, né? Então, tem alguma coisa que cada mulher vai absorvendo no seu dia a dia, desse lugar de estar disponível para o trabalho, para os filhos, para o marido, para a companheira, enfim. Sempre começa nesse lugar na relação com o outro. E aí pode ser o trabalho, pode ser a igreja, pode ser a escola, enfim. Então, e de alguma maneira, estamos nas relações, é isso que nos constitui como sujeitos, precisamos das relações, mas quando você diz tem alguma coisa que é autoimposto, né, tem alguma coisa que acaba se tornando uma exigência da própria mulher de responder desse lugar de extrema disponibilidade para tudo e todos.
Eu acho isso tão curioso, porque tem sido um exercício de dizer eu não quero, né, para várias coisas. Eu quero saber se você consegue dizer eu não quero ir numa festa sem necessariamente dizer o motivo. Eu não quero porque eu não quero. É tão difícil, né? Você consegue dizer eu não quero? Como é que a gente treina isso na nossa vida, né? Para poder tirar essa carga toda. O maior desafio é dizer eu não quero para mim mesma. Nossa! Começou por aí. Sim, porque veja, dizer eu não quero para o meu marido, para os meus filhos, acho que a gente vai tentando, de alguma maneira, dizer não, né? Para eu estar aqui hoje gravando com você, eu tive que dizer não para minha filha. E ela ficou muito aborrecida, porque eu tinha que levá-la no inglês. E eu não levei. E eu disse não para ela. Então, de alguma maneira, a gente vai treinando dizer não para o outro próximo a nós. Mas o maior desafio é dizer não para nós mesmas. Admitirmos que não vamos dar conta, que vamos falhar, que vamos deixar a filha esperando na escola até mais tempo, que o marido não vai ter toda a nossa atenção e disponibilidade ao final do dia. Então, essa exigência que a gente se impõe tem alguma coisa também dessa relação que a gente vai constituindo na vida de poder atender a esse outro o tempo inteiro. Então, a gente fica nessa função de atender ao outro. Atender ao outro. Até que a gente vai se dando conta de que não quer. Você consegue dizer que não quer? A gente vai tentando dizer que não quer. A gente vai tentando. Mas admitir para nós mesmas que não queremos, porque não damos conta, porque não conseguimos, porque vamos deixar furo. Descer um degrau, né? Isso. É deixar a capa dentro do armário, né? Hoje eu não vou ser a Mulher Maravilha. Hoje não vai dar. Não, Esse é o maior desafio. Poder admitir e dizer, olha, eu não quero porque eu não dou conta. E eu acho que esse grande dilema da gente, né? Porque a gente estava falando antes aqui do equilíbrio, né? A gente tenta manter um equilíbrio de uma performance, digamos assim, do que é esperado para uma mulher que trabalha, que tem ou não tem filhos, né? Que tem ali uma rede que ela precisa tomar conta. E eu percebo que a gente acaba tendo um adoecimento físico, muitas vezes antes do adoecimento mental, que faz a gente parar. Eu queria saber a sua experiência, né, que lida com mulheres também sobre isso. Quando que chega nesse ponto da gente adoecer fisicamente em vez de parar antes do adoecimento? Porque quando chega o câncer, a depressão, quando chega algum problema de saúde, uma gastrite, um problema de coluna, essas pessoas se veem forçadas a diminuir o ritmo, forçadas a parar e falar, não, eu não quero mais viver dessa maneira. E aí elas conseguem novamente se reajustar. Mas não seria mais fácil se a gente conseguisse trazer esse ritmo um pouco diferente para não deixar adoecer? Sim, seria o melhor dos mundos, né? Mas você disse, a capa da Mulher Maravilha é muito poderosa. E o que é a capa da Mulher Maravilha, se não a imagem que eu transmito ao outro com o qual eu me relaciono? Então, tirar a capa é um grande desafio para a mulher hoje. Mas você não acha que assim, tem alguns sinais que a gente pode ir percebendo nesse ritmo louco que a gente está vivendo, sinais de alerta para nós mesmas e para as mulheres que estão com a gente ali, de que alguma coisa não está bem, de que está na hora de começar a diminuir, né? De que eu preciso começar a dizer que eu não quero e diminuir a minha agenda? Quais são esses sinais assim do ponto de vista de saúde mental, para a gente começar a perceber que tem alguma coisa que não está legal? Um bom sinal é quando a capa está apertada, né? Tem um dia que você acordou e você falou, nossa, a capa todos os dias estava caindo muito bem, vestindo muito bem. Teve um dia que a capa estava apertada ou estava larga demais. Algum dia não vai funcionar. E os sinais vão ser para cada mulher. Umas vão estar mais ansiosas, outras vão estar com uma taquicardia, outras vão estar, não sei, com uma pressão modificada, vão se sentir muito cansadas. A gente escuta muito isso, né? Nossa, eu estou esgotada. Não conseguir dormir, de repente, ter uma noite de sono muito irregular. As compulsões. As compulsões, comeu mais, bebeu mais. Há sinais de que algo não está mais funcionando. Porque essa coisa da Mulher Maravilha, da capa, de certa maneira, ela vai funcionando e vai dando um lugar para a mulher. Sim, sim. Né? Então, funcionou, mas em algum momento para de funcionar. E aí é nesse momento que talvez seja tão difícil encontrar um equilíbrio, como você está propondo pensar, encontrar um momento em que é preciso parar e abrir mão da capa, guardar no armário.
porque tem um status aí de ter a capa de Mulher Maravilha, né? A gente gosta daquela sensação de que eu consegui fazer tudo, mesmo com a exaustão, tem um prazer também, tem uma devolução até da sociedade de que você conseguiu fazer muita coisa e que você foi uma Mulher Maravilha num determinado momento, né? E aí, quando você abre mão de ser Mulher Maravilha em certos aspectos da sua vida, e você aprende que você pode começar a delegar, que delegar também é bom, ter outros super-heróis ali, né, na sua atividade, no seu entorno, também faz parte, você também acaba tirando um pouco o holofote de cima. E aí, como é que faz para lidar? Porque é uma questão de realização profissional, de realização pessoal, que você também está abrindo mão daquele holofote para poder não se machucar, para poder não sofrer mentalmente, né? Como é que chega nisso, Luciana? Sim. Primeiro ponto é poder admitir que há um prazer. Você foi certeira ao dizer isso. Há um prazer nessa posição de dar conta de tudo, de absorver tudo, de estar disponível para tudo, né? Há um prazer e uma satisfação nisso. Mas, como eu disse, isso não se sustenta por muito tempo. E aí, para cada uma, vai ter um tempo diferente, né? Então, admitir que... parece só admitir que é uma coisa meio trivial, mas isso é o maior desafio. Admitir que é necessário que outras pessoas entrem em cena para coisas corriqueiras, para atividades corriqueiras do dia a dia, o marido, a companheira, ou alguém da família, uma rede de apoio, enfim. Que outras pessoas entrem no circuito de cuidado de um dia a dia, de um cuidado de casa, de um cuidado com o trabalho, enfim. Até mesmo o ambiente de trabalho divide tarefa, né? Sim, é muito difícil. Complicado. É muito difícil. É muito complicado. E aí poder se perguntar, que holofote é esse? Eu quero, né? É um holofote, mas tá me queimando. Não Olha, quero, não. Isso! Né? Tá muito forte essa luz, acho melhor eu sair de cena. Sim, sim. Difícil, né? E aí cada mulher vai poder se perguntar e responder para si mesma que holofote é esse que você até aqui precisou dele, mas que agora você está sentindo que está queimando de alguma maneira. Exatamente. Só que eu acho assim que dentro da construção social que a gente está vivendo, né, nessa questão de tanta produtividade, é difícil a gente conseguir parar e escolher tarefas para serem delegadas. A gente está tão acostumado a fazer tudo que quando você começa a delegar certas tarefas, tipo hoje você que a sua filha, alguém levou ela no inglês, vem a culpa. São diversas culpas. Eu não estou falando só aqui de culpa materna, eu estou falando de culpas por não ter feito aquela atividade que sempre era eu que fazia ou que eu talvez seria a melhor pessoa para fazer. Essa cobrança, essa questão da culpa, você acha que é culpa mesmo ou é um medo de desvalorização? Como que a gente sai disso? Pois Peguei é. pesado agora. Pegou. Quando envolve a culpa, porque a culpa ela está nesse lugar de que você faltou, de que você não estava ali. Você foi menos. Que você foi menos. A capa tá amassada. E não podemos ser menos nunca. Mas o início da nossa conversa é justamente sobre não vamos dar conta, vamos faltar, porque somos seres faltantes. Isso nos constitui. Partimos da falta. Isso nos constitui. Não vamos poder entregar tudo que esperamos que o outro quer de nós. Então, a culpa ela fica nesse lugar muito atrelada a uma certa dívida. Dívida. Né? Sempre uma dívida. Uma dívida impagável. E que dívida é essa? Porque não vamos conseguir pagar essa dívida porque ela não é, de fato ela não existe, né? Porque eu disse para minha filha, olha, o importante é o inglês e você vai ao inglês. Né? Eu não estava dizendo para ela ficar em casa. Sim. Percebe? Então, eu não estou em dívida com ela, porque ela está no inglês, sabe? Você falou aí do inglês, eu queria comentar aqui uma questão que é essa ideia de que a gente tem que gostar de tudo que envolve o maternar, né? Para as pessoas que têm filhos, existe essa cobrança também social de que a gente precisa estar em todas as atividades das crianças e gostando de estar lá sentada por 1 hora na sala do inglês, esperando a aula terminar, enquanto você poderia estar fazendo outra atividade. Então, para a gente que tem filhos, acaba tendo, além da cobrança, da performance, da agenda superlotada, a gente ainda tem que gostar de acompanhar a criança na aula de natação. E eu vou contar aqui para você uma história minha,
de que eu resolvi tirar uma folga. Eu estava me sentindo muito esgotada num período em que eu estava com uma agenda superlotada e as crianças faziam natação. Meu marido adora acompanhar natação. E ele levava as meninas sempre e falava, vamos junto, é tão bonitinho as meninas nadando. E aquilo era uma atividade que, para mim, não era uma atividade que me satisfazia. E aí eu matriculei as crianças no horário de natação, em que quando ele ia com as crianças para natação, eu tirava uma manhã de folga. Então, eu consegui colocar isso na minha agenda, ele ficou super satisfeito, as meninas idem, e eu fiquei bastante satisfeita, porque foi um tempo, para mim, de cuidado e de folga, e que eu consegui trabalhar na minha cabeça que eu não precisava me sentir culpada por não estar com as crianças na natação. É essa coisa de a gente tirar essa função não é mais minha, essa função é de outra pessoa e tudo bem, né? Consegui chegar nesse lugar de que tá tudo certo. Essa é uma situação muito curiosa, né? Em que nós, mulheres, temos que estar o tempo todo disponível para o maternar, né? Como se fosse, né, realmente algo constitutivo da mulher estar disponível para o maternar. E gostar. E gostar, exatamente. Então, a mulher precisa querer ser mãe e gostar de ser mãe, né? E o que a gente escuta no consultório são cada vez mais mulheres jovens não querendo ser mãe e não optando por serem mães, ou mulheres que se tornam mães e que estão, como você, repensando como é viver uma vida de médica, por exemplo, que é você, como fazer essa gestão, esse equilíbrio entre a profissão, que para você está muito estabelecida, afinal as meninas suas já estão grandes, e como continuar sendo mãe e gostando. O fato é que não vai dar para gostar de tudo o tempo inteiro. Não vai dar para gostar de ser mãe o tempo inteiro. Exatamente. Né? Eu amo ser mãe, mas eu não amo ser mãe o tempo inteiro. Mas não isso tem como. Socialmente não é tão aceitável, porque esse discurso vem de que, além de tudo que você faz, você ainda tem que gostar de estar em todas as atividades infantis o tempo todo. Sim. Exatamente isso. Sim. Né? É bem difícil, né? Porque é uma constituição cultural da gente, eu acredito. Sim. Só que aí o que eu estou vendo no consultório é o seguinte, essas mulheres de agenda lotada, com filhos ou sem filhos, com tantas atividades, com tanta cobrança, com culpa, elas estão entrando em situações de compulsão. Elas estão tomando estimulantes para conseguir trabalhar, tomando medicamento para conseguir dormir, elas estão viciadas em corrida, viciadas em crossfit, elas estão voltando para compulsões e para uso de substâncias, muitas bebendo quantidades absolutamente altas de bebida alcoólica, para tentar uma certa fuga, eu acredito, né, desse cenário de exaustão. Né? Então, chega ali no momento da corrida, ela corre. Tá correndo para onde? Tá correndo de quê? Né? E chega no final de semana, são garrafas e mais garrafas de vinho, de cerveja, enfim, que elas relatam pra gente no consultório. Você tá vendo isso também com as mulheres que você vê dessa geração de super mulheres? Sim. Vejo ao meu redor, né, como pessoa, e vejo também no consultório, né, no ambulatório, enfim. Tem alguma coisa que você se pergunta, né? Qual é o momento de parar? Quais são os sinais de alerta? Esses sinais de alerta da compulsão são sinais difícil de perceber. Porque correr é legal? Então, nossa, não estou fazendo nada demais, estou só correndo. Estou bebendo um pouco mais, não estou fazendo nada demais, estou só bebendo. Estou comendo uma coisa a mais. Percebe? Então, sim, é alguma coisa que engancha nesse funcionamento muito harmonicamente. Então, é difícil mesmo perceber. A compulsão é uma questão do momento, né? A gente vê a depressão, né, estados depressivos, mas a gente vê a compulsão com muita força, que é esse lugar de onde a mulher se engancha com esse discurso que a gente está propondo pensar aqui, de uma produtividade exacerbada, de uma disponibilidade extrema. Então, para suportar o insuportável, a mulher acaba enganchando em muita atividade física, em muita bebida, em cigarro. Tudo rápido, tudo... Isso. E, assim, e muito trabalho, quanto mais trabalho, e você não consegue parar
para se olhar, você não consegue parar para se cuidar. Eu tenho um episódio aqui de uma paciente que é minha amiga, que ela me conta que enquanto ela está fazendo a drenagem linfática dela, ela fica trabalhando no celular. E aí, essa semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha conseguido ficar metade do tempo da massagem sem pegar no celular, com muito esforço, mas ela estava orgulhosa de si mesma, que ela tinha conseguido relaxar durante um momento que era para ser de relaxamento, né? Só que eu acho que a gente está tão ocupado, a gente está com uma agenda tão grande que a gente não consegue parar para se olhar. E nesses momentos limítrofes de compulsão e de adoecimento físico mesmo, né, com as doenças que param a nossa vida, o que eu tenho percebido muito no consultório, especialmente os pacientes com câncer de mama, é que na hora que você para, você se sente culpada porque não se olhou antes. E aí a gente entra de novo no looping da culpa. Como é que faz para sair desse círculo de culpa do não cuidado, né? Precisa parar. Quando? Como que a gente faz isso? Tem alguma estratégia? Esse é um ponto importante, muito interessante. Estamos aqui pensando, né, em admitirmos, né, que não vamos dar conta, que vamos faltar, porque é isso, tá? Estamos partindo deste lugar. E muitas vezes não é possível reconhecer isso, né? Vamos colocando a culpa no outro, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu colega, a culpa é do meu marido, são meus filhos, né? Essa noite o Pedro me acordou muitas vezes, meu filho caçula, né? E aí eu poderia chegar aqui exausta e dizer que a culpa foi do Pedro. Não, o Pedro tem 2 anos, né? A culpa não é do Pedro. Então, de alguma maneira, ao longo da vida, vamos vivendo a vida nesse lugar nessa posição. E até existe uma certa adaptação. Isso, a gente vai... Foi o que eu disse. Não que ela seja saudável. Não, ela funciona. É uma engrenagem que funciona no dia a dia. Mas não para sempre. Aí eu vou colocando a culpa no meu marido, no meu chefe, no meu filho, né? Eu vou colocando a culpa na secretária, enfim, eu vou colocando a culpa em alguém. Mas aí a doença é esse lugar, e aí é qualquer doença, qualquer doença, seja física, seja mental, é o momento que a mulher consegue perceber, de alguma maneira, que essa engrenagem que funcionava perfeitamente, na verdade, ela não era tão funcional assim. Então, nesse momento do adoecimento, é que a mulher consegue, quase que como um véu que desaba, e ela se encontra com tudo que ela vivia. Então, é nesse momento da doença que muitas vezes eu percebo que as mulheres conseguem reconhecer, aí sim, que elas não dão conta. Mas o preço é muito alto, não precisa adoecer para reconhecer que não dá conta, que não vai dar conta porque não é para dar. Então, não precisa da doença, mas é muito fácil falar, né? Mas a gente está aqui para poder fazer, de alguma maneira, uma certa prevenção, de poder falar para todo tipo de mulher que possa ter essa consciência de que funcionou, essa engrenagem funcionou, mas se em algum momento a mulher percebe, e ela vai perceber quando não está funcionando, né? Mesmo que não esteja com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista. Ou às vezes está funcionando, mas está funcionando num ritmo que vai sair do trilho. Sim. Está funcionando de um jeito que não vai durar por muito tempo aquela máquina. Sim. Né? A máquina ela vai quebrar. Sim. Então, ela está funcionando. Tem funcionado bem nos últimos 5 anos, 10 anos, mas até quando, né? A que custo? Qual é a peça que vai quebrar aí no meio disso tudo, né? E supor que vamos andar na linha do trem o tempo inteiro, né? Não vamos andar na linha do trem o tempo inteiro, não é possível. Exatamente. Então, essa vida muito redonda, onde estamos... É uma imagem que criamos ao longo da vida que não se sustenta, onde vamos controlar tudo estará sob nosso domínio, muito esquematizado. As crianças fazem um furo muito grande nisso, né? Sim. Porque você programa uma agenda linda e aí fica doente. Ou então chora para te deixar. As crianças vão fazendo um furo nisso. Né? Eu acho que essa conversa aqui que eu estou trazendo com você e que eu estou trazendo para quem está vendo a gente é justamente para a gente admitir que a gente não precisa dar conta e começar a perceber que é possível viver a vida de outra maneira para que a gente não precise parar por conta de um adoecimento físico ou mental. Luciana, você então, que está sempre com mulheres ansiosas, deprimidas com as suas questões de saúde mental, você consegue ajudar essas mulheres a traçar estratégias básicas no dia a dia para facilitar
essa agenda um pouco mais leve? O que você dá de dica aí para seus pacientes? A dica mais preciosa é que há saídas, né? Não precisamos ficar nesse registro da culpa, da responsabilidade, da dívida. Não! Há saídas. E aí cada uma vai poder construir uma certa saída que seja, primeiro, nos conscientizarmos de que não vamos dar conta, que vamos precisar de ajuda, que tudo não cabe, então pode ser adiar um projeto ou repensar se realmente aquele projeto cabe naquele momento da vida, o investimento num imóvel, num carro, se no dia a dia, especificamente, eu posso delegar de alguma maneira ou pede um delivery. Hoje a gente tem, né, essa oferta aqui, pelo menos na cidade grande, e eu acredito que no Brasil inteiro, o delivery está aí para nos auxiliar, para nos apoiar. Então, delegar pode ser tanto pedir uma ajuda, tá? Para que o dia a dia funcione, como pode ser dizer não, agora não cabe esse projeto, não cabe comprar esse carro porque eu vou ter que trabalhar mais para pagar esse carro. Enfim, há saídas, mas é preciso construir, sempre partindo desse lugar de poder olhar como eu quero estar nesse momento, como eu gostaria que o meu dia a dia funcionasse a partir dessa conscientização de uma certa compulsão ou então de um excesso, porque muitas vezes a compulsão não aparece, às vezes vai aparecer o excesso, né? Uma tentativa de controle, né? Então eu quero controlar tudo, eu quero que tudo ande na linha do trem. E a gente só vai conseguir abrir mão no dia a dia, muito bem dizer, quando a gente se conscientizar de que vai ser feito? Vai, mas não do nosso jeito. Porque essa também é uma grande questão para a mulher. Eu quero que seja feito, mas do meu jeito. E aprender que não necessariamente a fruta que você vai comer, que a sua família vai consumir, vai ser você que vai escolher, e tudo bem, né? Sim. E aprender a ver o outro lado da coisa, né? Não fui eu que fiz essa tarefa, mas porque eu não fiz essa tarefa, eu pude descansar, eu pude tomar um café com uma amiga, eu pude cuidar de mim de outra maneira, que não necessariamente eu preciso cuidar de todas as estruturas, que eu posso separar um tempo para cuidar de mim também, para ver um filme, para dar uma volta na rua, para levar um filho no cinema, para encontrar uma amiga. Não necessariamente todos os nossos horários precisam estar ocupados com tarefas. Ai, olha que coisa linda que você falou. Sabe a sensação que a gente está vivendo hoje? Que tudo que a gente quer fazer não cabe mais em 24 horas? Exato. Olha que coisa mais curiosa e mais maluca, que é o ápice da nossa modernidade, da nossa contemporaneidade, que é o ano continua tendo 365 dias, a semana continua tendo 7 dias, o dia tem 24 horas. Não cabe mais. Então, o excesso, ele está nesse lugar em que a gente virou tarefeira, mulher tarefeira. Então, todos os horários do dia tem alguma tarefa para a gente cumprir. Então, eu acho que uma das saídas, assim, para as mulheres da nossa contemporaneidade é justamente tentar separar ao longo da semana momentos de folga. Sim. Né? De folga sozinha, de folga com a família, de folga não só o final de semana, ao longo da semana, ter períodos, 1 hora, meia hora, que você consegue parar e falar, não, agora eu vou sentar para ler um livro, não, eu não vou comprar as frutas, eu vou ler um livro, outra pessoa pode ir para mim, né? Sim. Tentar trazer esse exercício para o dia a dia para ver se a gente anda um pouco mais devagar e consegue apreciar mais essa caminhada, né? Que coisa linda. Muito lindo isso. É isso. Acho, né? Uma vez eu escutei de uma querida amiga, coloca seu nome na agenda. É isso. Coloca seu nome na agenda no dia a dia. Na sua agenda tem o nome de todos os seus pacientes, aí tem a atividade das crianças, tem as atividades que você precisa cumprir, acadêmicas e ler artigos, enfim. Mas se você está na agenda, né, você está no seu dia a dia, você está ali, porque não adianta estar, no final das contas, e não aproveitar. A vida, a beleza da vida é poder estar na vida todos os dias, porque a vida é o dia a dia. Essa é a beleza da vida. Porque a gente vai caminhando, mas vai caminhando com o pé no chão. Acho que quando a gente está no excesso, o pé não está no chão, né? Então, poder caminhar com os pés no chão é uma coisa muito linda. E respirando, que é algo que não se paga, é algo vital e a gente mal respira muitas vezes, né? Então, poder caminhar com os pés no chão, poder respirar, para mim é uma dádiva, assim, é um presente da vida que a gente pode, então, ir usando já que está aí. Perfeito. Então, fica aí a dica para você.
Coloque o seu nome na agenda para ver se você consegue um tempinho na sua semana para cuidar da sua saúde mental, além da folga do final de semana, durante os dias de trabalho mesmo. Vamos ver se você consegue e como que você vai se sentir com isso. Então, falando de culpa, eu vou falar aqui de um quadro que a gente tem chamado A Culpa é de Sutiã. Quase todas as minhas pacientes com câncer de mama do consultório ou com outras doenças relacionadas às mamas trazem para mim essa questão se a culpa da doença não foi do sutiã apertado, do sutiã com aro, de não usar sutiã, do sutiã de bojo. Sempre tem um culpado. Então, esse quadro é para a gente derrubar os mitos relacionados ao adoecimento. E um dos mitos relacionados ao câncer de mama é se mágoa, tristeza, rancor causam câncer. Você recebe muitas pessoas que têm essa ideia? Sim, o tempo todo. Sejam alunos, sejam pessoas comuns, sejam pacientes oncológicos. Talvez a culpa seja do sutiã mesmo, né? Estamos sempre buscando um culpado e talvez a culpa seja do sutiã e que bom que a culpa é do sutiã. Porque sutiã apertado ou sutiã largo demais não funciona, né? Viver com o sutiã apertado é horrível. Então, talvez se a culpa fosse do sutiã, talvez fosse algo... Seria mais fácil. Mais fácil de administrar. Com certeza. Então, se as mulheres estão procurando sutiã como culpado, eu tô achando que é uma boa saída, porque quando aperta, é alguma coisa que faz a mulher se movimentar. Ela vai tirar o sutiã, vai rasgar o sutiã e vai ficar de peito aberto. Isso seria mais fácil. Isso seria mais fácil. Então, se a culpa é do sutiã, me parece que tem alguma coisa que vai incomodar essa mulher, vai colocá-la para pensar. E são essas mulheres que eu recebo. Mulheres que querem pensar sobre a seu próprio respeito, sobre como funciona a sua vida, como estão suas relações. De peito aberto mesmo, elas chegam para poder falar, chegam para você, chegam para mim. Para falar um pouco dessa experiência de alguma coisa que está apertada, alguma coisa que não cabe mais. E elas chegam muito com esse rancor, sempre tem uma história, né, de rancor, de mágoa, de tristeza que está ali acontecendo, e elas associam isso ao adoecimento, né? Sim. De novo, voltando para a culpa, né? Foi o sutiã que eu usei apertado naquele momento da minha vida, que eu estava me separando, naquele momento difícil do trabalho. Tem sempre uma questão emocional que elas admitem para o adoecimento físico, né? Mas a gente não tem comprovação científica de que isso seja uma realidade, não existe essa fisiopatologia do adoecimento físico do câncer relacionado às emoções, à tristeza, à mágoa, câncer. Mas é essa questão, geralmente, do ser humano de sempre procurar um episódio que tenha dado início ao adoecimento, né? Sim, procurar um responsável, procurar uma causa. Porque dá um certo conforto, né? Nós recebemos pacientes com diversas queixas e quando tem um diagnóstico, parece que tem chão para ele pisar, sabe assim? Uma coisa concreta. Então, eu sei que foi o divórcio, foi o luto que eu passei por aquela pessoa. Foi o sutiã que estava apertado. Então, eu acho que quando é o sutiã, é alguma coisa que está na mulher e não fora dela. Não é o casamento que acabou, não é o luto que se perdeu, de alguém que se perdeu, mas também porque somos seres que estamos aí na vida. Múltiplos. E o câncer é múltiplo, é uma doença multifatorial. Exatamente. Né? Então, essa associação é uma associação comum que se faz, que o câncer é a repressão de sentimentos, que o câncer é em decorrência da tristeza, né? As mulheres com câncer são convocadas a não ficarem tristes durante o tratamento, porque vai piorar, a doença vai avançar. Mais uma função? Mais um imperativo para a mulher! Fique bela e feliz durante a doença. Durante a doença, exatamente. Bom, então eu vou jogar a pergunta para você, Luciana, e para você que está em casa, responde aqui embaixo. De que você sente culpa? Onde é a sua culpa, Luciana? Qual a minha culpa hoje, né? Hoje. Qual a minha culpa hoje? Tô sempre às voltas com a culpa materna, faltar para os filhos, faltar para o marido, um pouco de tudo que a gente conversou, né? A culpa de, né, entrei no doutorado na hora certa ou não entrei. Tem sempre uma culpa em trabalho, né? Não estamos aqui para demonizar a culpa, estamos aqui para olhar para a culpa, abraçá-la e dizer, vamos juntas trabalhar em cima da culpa, pela culpa. Então, acho que são essas minhas culpas de hoje. Muito bom, muito bom. E a sua culpa, hein? A minha culpa são algumas, né? A sua culpa de hoje? Não, a minha culpa de hoje também é com o tempo do trabalho.
Sim, com certeza. Eu estou esperando a sua resposta aqui no chat. Você sente culpa de quê? Lu, obrigada por essa conversa. Provavelmente essa conversa se desdobra em várias outras. Teremos outras oportunidades. Foi muito importante ter você aqui comigo hoje. Te agradeço muito a oportunidade de vir conversar com você. É uma delícia poder falar da vida humana, das relações, de mulheres, né? Somos mulheres, estamos aí na vida, no trabalho, com os filhos, nas relações. Então, para mim, foi uma conversa deliciosa. Muito obrigada. É muito bonito ver possibilidades de conversa e interação onde vamos construindo saídas para aquilo que nos ocorre na vida, no dia a dia. Então, conte comigo, vamos conversar mais quantas vezes for preciso. Teremos mais problemas e mais soluções. Obrigada.